Então, nessa ação penal 501.23.31.04, depoimento do senhor Maurício Godoy. Senhor Maurício, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou advertir o senhor por força de lei. Se o senhor mentir, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Entendo. Senhor Maurício, você fez algumas perguntas ao senhor, algumas delas podem envolver eventualmente alguma autoincriminação do senhor. Em princípio, em relação a essas perguntas, o senhor não teria que respondê-las, mas me parece que o senhor fez um acordo de leniência do cartel, com o Ministério Público. Correto, excelência, ele aderiu ao acordo de leniência. Então, daí, nesses casos, o senhor, apesar daquilo que eu disse, tem o dever de responder, certo? Certo. Então, as perguntas, eu vou pedir para o senhor pode virar para frente para as respostas, para se ouvir melhor para o fundo, não precisa virar para olhar o procurador quando das perguntas, certo? Pois não. Então, as perguntas do Ministério Público. Certo. Boa tarde, senhor Godoy. Boa tarde. Eu gostaria que o senhor nos relatasse sucintamente a sua participação, intermédio da CETAL, depois SOG, na gestão de contratos da Petrobras. Pois não. Eu comecei a trabalhar na CETAL, que depois virou CETEC, em 96, e trabalhei até 2005 nessa empresa. Eu exerci os cargos de gerente de construções e depois, pelo final, diretor de construções. Durante esse período eu gerenciei contratos da Petrobras. A partir de 2005, eu passei a trabalhar na SOG, exercendo a função de diretor de construções de 2005 a 2008. A partir de meados de 2008 até 2010, eu fui responsável pela operação da empresa, num cargo de vice-presidente, e de 2010 até 2012 eu fui presidente da empresa. Uhum. A partir de 2012, com a criação da nova empresa Toyo Cetal e Estaleiros do Brasil, que pertence a uma holding chamada TSPI, essa holding ela tem participação acionária da SOG e da Toyo Engineering Corporation. Eu passei a exercer a função de presidente da Toyo Cetal, cargo que eu exerci desde o início da empresa, em meados de 2012, até o final de 2014. Uhum. A partir do início de 2015, eu estou exercendo o cargo de presidente do Estaleiros do Brasil. Certo. Senhor Godoy, o senhor já narrou, por ocasião de depoimento que prestou em decorrência do acordo de leniência firmado pela CETAL, SOG, sobre reuniões em que se discutiam interesses das empreiteiras em obras da Petrobras, se dividiam essas preferências. O senhor poderia narrar esses fatos para nós, por favor? A partir de 2010, quando eu passei a exercer a função de presidente, por solicitação do seu Augusto Mendonça, foi me pedido que acompanhassem as reuniões que já eram representadas pelo diretor comercial da empresa. Então, eu participei de algumas reuniões. Nesse período de 2010, eu me lembro de pouquíssimas reuniões, talvez uma ou duas, e no ano de 2011 tiveram, talvez umas 8, 9 reuniões das quais eu participei. Qual que era a dinâmica dessas reuniões? Olha, essas reuniões, ela tinha os representantes das empresas, né? Nesse período de 2011 tinham 16 empresas participando, e nessas reuniões se analisava uma carteira futura de projetos da Petrobras e definiam-se as prioridades, ou seja, que empresa tinha maior interesse em um projeto, outro projeto, né? E com base nisso se formavam os consórcios para disputar aquela licitação. E essas prioridades eram respeitadas pelas demais?
Nesse período entre 2010 e 2011, foi um período bastante conturbado em relação à quantidade de projetos e necessidade das empresas. Era uma época de poucos projetos e as empresas necessitando de projeto. Então, nesse período foi bastante difícil se chegar num consenso em função de todo mundo estar precisando, estar querendo projetos. O objetivo era esse, né? Se compor consórcios para vencer as licitações, mas essa época a efetividade era muito baixa em função da necessidade de todo mundo. O senhor mencionou inclusive a tentativa de efetuar um regulamento que circularizou numa das reuniões em forma de um campeonato esportivo. Foi neste período, eu não sei precisar exatamente em qual reunião, foi distribuído um regulamento que tinha como finalidade recompor as regras de funcionamento deste clube, né? Então, essas regras estabeleciam a quantidade de participantes, as regras que aconteciam se a empresa perdesse uma concorrência que deveria voltar para o final da fila, né? Se tentou, como era uma tentativa de reinício, uma das discussões era que zerava o placar, ou seja, todas as empresas voltariam a estaca zero e contaria a carteira de obras que fossem ganhas a partir daquele momento. Desculpa, excelência, eu posso franquear um documento que contra esse anexo à denúncia para que a testemunha analise e precise se era esse o documento que circularizou? É um documento intitulado Campeonato Esportivo, juntado à denúncia e já conhecido aí. Eu sou da testemunha terminal que ela vinha ali do associado, eu não sei se foi código proporcional do Ministério Público ou se realmente é testemunha quando a gente viu lá na... Não, pode continuar. Não entendi. Testemunha ia numa esteira, o Ministério Público cortou, eu não sei se ele ia continuar, eu não sei se foi uma estratégia do Ministério Público cortar. Não, daí as defesas, se forem o caso, peço esclarecimento. Agora eu sei que ela cumprisse, é esse o objeto minha. Mas daí no momento oportuno da defesa. Eu confesso que perdi o fio da meada aí também. Então mas fique à vontade. Não entendi, na verdade, sim, não entendi o questionamento, mas depois a defesa pode fazer e retomar a questão. O juiz entendeu você mais claro, a testemunha vinha numa linha de raciocínio. Mas, doutor, assim, é porque tem que ser gravado daí, a intervenção. Então, assim, eu vou pedir a gentileza de aguardar daí o momento próprio e pode ser retomada essa questão, certo? Então, esse campeonato esportivo, esse documento, o senhor reconhece? Não, eu conheço, até ia falar só mais um pouquinho. Então, as regras que se estabeleciam, se tivesse menos de 10 empresas que participavam desse clube convidado, não se aplicariam a regra. Então, foi esse um documento, realmente eu reconheço esse documento, é o documento que foi entregue, né? Mas esse regra, ela efetivamente não chegou a ser aplicada. Ela foi lida nessa reunião, né? Umas pessoas teceram alguns comentários, não se mudou o documento e ele, né, não teve assim, uma aprovação, uma continuidade, né, desse tema. Algumas das regras que se encontravam ali eram já costumeiramente verificadas nessas reuniões. Exemplo da compensação entre as obras. Se o senhor puder me alcançar aqui, só para que eu recorde. Por exemplo, que as equipes deveriam ser representadas por ocasião da definição da tabela e apuração do resultado das competições. O que isso quer dizer? Desculpa, pode repetir? A regra é a seguinte: quando do encontro das equipes para a definição da tabela e da apuração do resultado das competições, a mesma deverá estar representada somente por um líder, que tenha representatividade. Olha, o que eu me lembro a respeito disso é que nesse ano de 2011, ou nesse período, existiu uma discussão sobre a representatividade das pessoas que participaram dessas reuniões, né? E um dos comentários
é que, naquele momento, grande parte das pessoas que estavam ali presentes não tinham a palavra final ou autoridade para assumir os compromissos ali discutidos. Então, que grande parte precisava voltar para a empresa para pegar aprovação ou comentários, e que isso estava tornando uma dinâmica muito difícil. Então, o que se pretendia neste momento é que as empresas indicassem alguém com um real poder de representá-las e tomar as decisões em nome da empresa. Uhum. E com relação à definição da tabela, existia essa tabela com definição de prioridades? Foram apreendidos alguns documentos na sede da empresa Engevix. Eu posso até... Excelência, posso mostrar ele? Estão mostrados aqui tabelas juntadas aos autos, apreendidas na sede da Engevix. Essas tabelas onde constam números e apontamentos, o senhor saberia dizer, recorda de que tenham circularizado tabelas como essa? Olha, se numa passada rápida aqui, o que eu vi é que todas essas tabelas aqui têm datas anteriores ao período que eu participei. O que eu posso dizer é que em 2011 não existia uma tabela oficial, né, mas existiu uma discussão num modelo semelhante a esse, onde se apresentavam as propostas futuras, porque em relação à carteira da Petrobras, não se tinha uma certeza quando uma obra sairia e nem mesmo se aquela obra sairia, ou muitas vezes aquela obra poderia sair dividida em mais obras, né, então era difícil ter uma certeza, mas se mostrava quais eram os possíveis novos contratos com base na informação disponível, e as empresas definiam, olha, eu gostaria de ter prioridade nesta obra, outras em outras obras. Eu não conheço essas tabelas específicas, mas é semelhante a uma tabela que eu vi na época. Certo. Uma última questão sobre esse regulamento do campeonato esportivo. Consta ali como objetivo que a competição visa a preparação das equipes para competições nacionais e internacionais, objetivando sempre a obtenção de recordes e a melhoria dos prêmios. O senhor saberia dizer que... Eu acho que isso era só um sentido figurado, não vejo nenhum objetivo prático, porque o que se tratava ali eram só obras na Petrobras no âmbito do Brasil. Eu desconheço qualquer outra tratativa fora desse âmbito. Uhum. Especificamente com relação às obras que a SOG venceu e efetivamente executou para a Petrobras na Replan e na Repar, interligações na Repar e HDT na Replan. O senhor tem conhecimento se elas foram tratadas no âmbito dessas reuniões? Olha, na época eu não tinha esse conhecimento, não participei dessas propostas, né? Fiquei sabendo posteriormente, já depois do contrato assinado, que foram discutidas nesse âmbito, mas na época eu desconhecia. Depois do contrato assinado, o senhor se refere logo depois de assinado o contrato naquela época, ou agora depois de proposta, denúncia ou desencadeada a investigação? Antes mesmo da investigação, o senhor Augusto comentou, mas ele não teceu nenhum detalhe sobre como era esse funcionamento com as empresas. Ele comentou isso, mas sem nenhum detalhe. O comentário dele foi no sentido de que houve o ajuste. Que foi discutido assim no âmbito do clube. Certo.
O senhor mencionou também sobre as chamadas propostas cobertura. O que seriam essas propostas? Olha, o funcionamento básico seria que, uma vez acertado uma proposta, né, algumas empresas deveriam entregar a proposta, que não seriam propostas vencedoras, ou seja, propostas com preço superior àquela da empresa que seria vencedora, e outras empresas simplesmente declinariam e não apresentariam proposta. A SOG efetuou algum tipo de proposta como essa, cobertura? Ou deixou de oferecer propostas? Olha, nesse período de 2011, eu não lembro de ter sido feito proposta de cobertura, até porque foram pouquíssimas oportunidades que foram discutidas. E anteriormente? Aí eu não tenho como fazer essa afirmação por não ter participado. Uhum. Na época em que o senhor presidiu a empresa, o senhor tomou conhecimento, seja diretamente, seja por intermédio do senhor Augusto, de pagamentos de vantagens a diretores da Petrobras? Não, o comentário do Augusto foi em relação ao clube, que ele pediu que eu participasse, mas ele não falou comigo sobre pagamento de vantagem, nem que existia, muito menos para quem era. Houve alguma vez algum tipo de exigência ou solicitação por parte de ex-diretores, notadamente os aqui denunciados Paulo Roberto Costa e Renato Duque, de pagamentos a Cetal, a SOG? Oi. Tá, doutor, tá denunciado. Tá sim. Tá. O senhor pode responder então a indicação? Olha, eu não participei de nenhuma conversa que fosse tocado esse assunto sobre participação deles, desconheço. O senhor tem conhecimento de alguma forma de retaliação ou de que a empresa que o senhor integrava e dirigia tenha sido de alguma forma prejudicada pela Petrobras para que eventuais pagamentos acontecessem? Não que eu tivesse tomado conhecimento. Satisfeito. Certo. O centro de acusação tem perguntas? Os defensores têm indagações? Quer colocar aquela questão, doutor? Ele respondeu direito. Ah, respondeu? Tá. Certo. Então era essa questão. O juiz, dois esclarecimentos rapidamente. Quantas reuniões aproximadamente o senhor participou? Em torno de umas 10. 10. Por volta de 10. Tá. Essas reuniões eram para ajustes na licitação. Eram tentativas de ajuste de licitação, sim. As empresas se compunham para ver quem que era a vencedora. Isso era o objetivo do clube, sim, mas nesse período, né, como eu citei, as coisas não funcionaram da forma que se pretendia. Certo. Dessas reuniões que o senhor participou, a OAS participou? O AES participou. Quem representava a OAS nessas reuniões? Seu Henrique Federici. Só ele, mais alguém? Eu só lembro de ter visto o Henrique nesse período. A Mendes Júnior participou dessas reuniões? Participou também. Quem representava a Mendes Júnior nessas reuniões? O que eu lembro da Mendes Júnior era o senhor Rogério Cunha. Bom, são essas as questões colocadas pelo juízo, então... Oi? Não vou ler todos aqui, doutor, pelo contexto entendi que não, né? Se o doutor quiser perguntar, daí pergunte, eu não vou perguntar. Então, declaro encerrado o depoimento da testemunha, pode interromper a gravação. Ok. O senhor tem que assinar.